Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Prazer estar aqui essa tarde, tomando como ponto de partida o Congresso de Lausanne, e como isso aconteceu há 36 anos, a maioria da bancada já se encontra na glória. Então eu sou uma espécie em extinção, e eu creio que uma das razões do convite para a minha presença é o fato de estar vivo. Inclusive, fazia parte da delegação, na época, o então pastor dessa igreja, o reverendo Amantino Bassão. Alguém disse que um povo sem passado é um povo sem... Em julho de 1970, são realizadas nas diversas áreas geoculturais da América Latina, México, América Central, países bolivarianos, Argentina, Brasil, pré-consultas preparatórias para a fundação da FTL. No Brasil, foi coordenada pelo missionário Richard Sturz, falecido ano passado, pai do pastor Ricardo Sturz, que é o presidente da editora Vida Nova. A pré-consulta teve lugar nas instalações da Faculdade Teológica Batista em São Paulo, ocasião em que, como assessor da Aliança Bíblica Universitária do Brasil e colunista religioso do Jornal do Comércio do Recife, fui convidado a participar e a apresentar uma palestra que depois seria publicada como um opúsculo intitulado Cristo na Universidade Brasileira, pela BU-CLC em Recife, em 72. Aí eu quero agradecer não somente ao reverendo Ricardo, na sua memória, por ter sido um grande apoio na minha carreira, mas a instrumentalidade que Deus usou uma pessoa que hoje detém o título de apóstola no Brasil, que é a Neuza Itioca. Foi justamente a Neuza que me sugeriu o meu nome para a Fraternidade Teológica, mostrando a soberania de Deus sobre todas as situações. Embora que a minha querida Neuza, que eu chamo a minha demonóloga favorita, ela era na época a pessoa mais preocupada com os aspectos terrenos do que depois essa sua especialidade em geopolítica infernal. Em dezembro de 1970, aí foi realizada a consulta fundadora, a consulta teológica sobre o tema A Bíblia na América Latina, e a Assembleia de Fundação da entidade, que foi denominada originalmente, e assim permaneceu por cerca de 3 anos, de Fraternidade de Teólogos Latino-Americanos. Eu tenho guardado em casa ainda a pasta da primeira consulta. A consulta se deu em Cochabamba, Bolívia, lá no seminário Jorge Allan, que foi fundado pelo pai do Dr. Shedd. A delegação brasileira era formada pelos batistas Richard Sturz e César Tomé, da Igreja Batista Paulistana, também falecido, pelo congregacional Mauro Ramalho e pelo então luterano da IELB, o orador que vos fala, então com 26 anos. Em 72, realizamos no Seminário Evangélico Peruano, Carretera Chosica, em Lima, uma segunda consulta teológica intitulada O Reino de Deus na América Latina. Aprovamos os estatutos e mudamos a denominação para a Fraternidade Teológica Latino-Americana, porque uma das críticas que se fazia à FTL é que a maioria dos seus líderes nunca tinha passado por um seminário, inclusive Samuel Escobar. E René Padilha, brincando, dizia: é por isso mesmo que eles fazem teologia, que no seminário eles não aprendem a fazer teologia, aprendem a repetir. E isso foi alvo de gozação, que era um grupo de teólogos formado em pedagogia, em sociologia, esse negócio assim. Então chegamos ao Congresso de Lausanne. Então, Berlim, CLAD 1, FTL, Lausanne. O Congresso de Lausanne foi um desdobramento do Congresso de Berlim e dos congressos continentais, como o CLAD 1, procurando ampliar quantitativa e qualitativamente a sua representatividade. E embora ainda no contexto da Guerra Fria, teve a presença de delegações de alguns países do bloco soviético. Os membros da nascente FTL estavam representados nas várias instâncias do Congresso, que tinha uma alta percentagem dos seus participantes
dirigentes e oradores, pessoas ligadas à Fraternidade Internacional de Estudantes Evangélicos, a IFES, da qual a ABUB é um movimento membro, inclusive o seu secretário executivo, Paul Little, que organizava as famosas conferências missionárias de Urbana. Quando o Shuao Yan, que era o secretário mundial da IFES, convocou os ex-abeuenses para um chá na abertura do Congresso, apareceram 250 pessoas, inclusive quase todos os oradores. Nas palestras principais se destacaram as de René Padilha e Samuel Escobar, enquanto outros membros da FTL participaram de painéis e de seminários temáticos. O Congresso de Lausanne foi um evento de evangélicos, descolados do fundamentalismo, em discordância com os liberais, procurando responder aos desafios seculares da conjuntura e, em unidade, reafirmar o imperativo missionário da Igreja. Uma retomada do evangelicalismo progressista anterior às controvérsias e polarizações geradas pela Grande Reversão. Devo informar que, além do Pacto de Lausanne propriamente dito, houve um pacto adicional redigido pela esquerda evangélica, que era opcional, não era o documento oficial, e que a maioria assinou, inclusive o primeiro que assinou foi o Dr. Billy Graham, para que não se diga que ele chefiou um momento reacionário no Congresso. Ele assinou, ele disse: eu concordo inteiramente com este pacto. Era um pacto muito mais radical do ponto de vista social, mas ele dizia: nós temos que buscar o consenso fidelio, né? Já que o documento foi para a base e voltou várias vezes. Do Brasil, tivemos o pastor Nilson do Moral Fanini Batista como um dos co-presidentes de Lausanne. A única falha do meu querido amigo Nilson Fanini foi não querer participar da Santa Ceia, porque ele era presidente da Convenção Batista, pega ramal aqui, embora Billy Graham, como Batista, fosse presidente da Santa Ceia. E aí houve uma arrumação de última hora, tira a cadeira dele para não ficar aquele negócio de debate de política que falta. Tirou a cadeira dele, ele ficou escondido lá atrás e se colocou um tapume assim, quem fosse tomar a ceia ficava na frente, quem não fosse tomar atrás. Aí Davi Gomes chega para mim, que é meu colega de quarto: se eu, o que é que eu faço? Eu digo: ele é presidente da Convenção Batista e você é presidente da Sociedade Bíblica, pega a bandeja. E aí, porque ele jogava para a plateia maior, né? Então teve essas engenharias muito engraçada, porque a delegação batista brasileira era uma das poucas que não estava querendo tomar a ceia, enquanto o celebrante era batista. Mas isso aí faz parte dos bastidores da história. Sei que o pastor Fanini na glória não vai ficar zangado comigo de eu contar essa. Outra figura que foi da comissão executiva de Lausanne, um grande estadista da igreja que ainda precisa ser reescrita desse Brasil, o homem que sustentou a Assembleia de Deus antes que ela estourasse em 100 tendências até uma semana passada, foi o pastor Alcibiades Vasconcelos, um gigante do movimento de Lausanne. E eu, o pastor Davi Gomes e outros integramos a comissão de convocação. O pastor Fanini foi escolhido como presidente da delegação brasileira. É um negócio organizado. E quem era o vice-presidente? Representando a IPB, reverendo Nemir Marien, de saudosa memória. Antes que ele sofresse aquele acidente no rosto, que bateu na cabeça dele e provocou algumas mudanças teológicas. Eu sempre tive essa tese, que o pastor Nemir foi antes e depois do acidente. Todo neurologista sabe que um acidente na cabeça provoca mudanças profundas. Lembro do avião da Varig, fretado, saindo do Galeão. Nós fizemos um culto aqui na capela, com brasileiros, os paraguaios, os argentinos e os guianenses. Pela manhã, um culto devocional usando o microfone da aeromoça. Foi dirigido pelo pastor Davi Gomes, com Juan Carlos Ortiz liderando o louvor com alguns coritos. Maravilha. A gente já foi preparando daí, né? Na época perguntou: e se esse avião cair, vai ser uma tragédia para a igreja brasileira? Aí Manfred Greff disse: não, vai ser uma purificação. Nada contra os próximos aviões que vão seguir agora em outubro. Lausanne foi um momento de maioridade e de maturidade para o evangelicalismo mundial. Impactou muitas vidas, teve um grande desdobramento e influência, mas não no Brasil. Aqui as reações não foram entusiásticas.
O Congresso, me lembro da opinião de líderes e dos jornais, o Congresso foi considerado muito avançado por causa do social para os conservadores e muito tímidos para os teologicamente mais à esquerda, que já começavam a ser influenciados pela teologia da libertação. Os ecos de Lausanne, de certa maneira, foram abafados e nós estávamos vivendo no apogeu do regime militar. Surpreendentemente, o Pacto de Lausanne foi editado pela CPAD, por iniciativa do missionário norte-americano Lawrence Olson. Se não fosse a Assembleia de Deus, uma geração não teria conhecido o Pacto de Lausanne. Aleluia, amém. É isso que a gente vê os caminhos do Senhor, né? E o vazio deixado pela Confederação Evangélica 10 anos antes, que não fechou por crise teológica, mas por cacete militar, porque por acaso a maioria da liderança da Confederação Evangélica era contra o regime militar, somente veio conhecer uma tentativa de resposta com a EVB muito depois, com as falhas que nós já sabemos. O pós-Lausanne. Para dar desdobramento ao Congresso, foi eleita uma comissão de continuação do Congresso de Lausanne, depois nominada de Comissão de Lausanne para a Evangelização Mundial, conhecida pela sigla LCWI, sob a presidência do evangelista canadense e cunhado de Billy Graham, Leighton Ford. Esse negócio de nepotismo em todo canto. Então, gente muito boa. Do Brasil, para o primeiro quadriênio, foram eleitos Nilson Fanini e Gesiel Gomes, da Assembleia de Deus, e eu como membro suplente deles. Como sempre, um ou os dois faltavam, eu assistia a todas as reuniões. Pouco depois também fui eleito para a Comissão Teológica, na Subcomissão de Ética e Sociedade da Aliança Evangélica Mundial. O período 1974-1982 foi um dos mais fecundos, ou mais fecundo, do espírito de Lausanne, com a realização do Congresso de Pattaya, Tailândia, e de várias consultas teológicas que produziram vários documentos, tais como responsabilidade social, estilo de vida simples, evangelho e cultura, e eu tive a oportunidade de estar envolvido na maioria desses trabalhos. Grande mudança vai se ver com o Congresso para Evangelistas Itinerantes, realizado 83, 86 em Amsterdã, na Holanda. Aí se dá um retrocesso, especialmente liderado por figuras como o irmão Bill Bright, o irmão Luiz Palau, que puseram fim a um pacto que havia de que a liderança desse movimento seria ser por um coletivo internacional, e houve uma volta do controle dos grupos mais conservadores norte-americanos, que também puxaram freio na ênfase social. A grande questão não era confessional, nem de piedade, era a questão da extensão social do Evangelho. Lausanne II, aí já tem um pessoal aqui que morreu ainda. O Congresso Lausanne II, em 1989, em Manila, Filipinas, com mais gente, mais dinheiro, mais halteres luxuosos, mais recursos plurissensoriais, representou uma nova correlação de forças ideológico-teológicas. O impacto foi bem menor do que o anterior, e o seu documento final, por fim, apenas um texto para estudo e uma colagem de afirmações contraditórias para a tristeza de John Stott. Ou seja, enquanto o Congresso de Lausanne viveu o estilo de vida simples, todo mundo ficou em hotel de 2 ou 3 estrelas, muito simples, e havia poucos recursos, até porque não se tinha criado ainda. O Lausanne II foi assim um espetáculo de efeitos especiais. Todo mundo ficou em hotel de 4 estrelas, de 5 estrelas, a delegação americana ficou no chamado 5 Plus, é o 5 cascatinha.